Essa é a história de André, o apóstolo das pequenas coisas. André, assim como seu irmão mais velho, Simão Pedro, nasceu em Betsaida, um vilarejo na região da Galileia. Era filho de Jonas, um judeu comum do primeiro século, e tinha como profissão a pescaria. Em algum momento, ele e seu irmão se mudaram para Cafarnaum, uma cidade maior e às margens do mar da Galileia, o que era um atrativo a mais em razão da pesca. Marcos 1:29 relata que André e Pedro dividiam a mesma casa. Pedro já era casado, André, porém, era muito jovem e morava com o irmão. É provável que desde a infância, Pedro e André tivessem amizade com os outros jovens pescadores, Tiago e João, que juntos formariam o quarteto mais próximo entre os discípulos de Jesus. João relata que André era seguidor de João Batista e que foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado por Jesus. Seu desejo ardente de seguir a Cristo, combinado ao zelo em apresentar outros a Ele, demonstra bem o caráter de André. Quase tudo que as Escrituras nos contam sobre André nos mostra que ele possuía a atitude certa para exercer o ministério nos bastidores. André é apresentado à sombra de seu irmão mais conhecido. O interessante é que isso ressalta a humildade desse homem, pois foi ele quem apresentou Pedro para Jesus e Jesus para Pedro. Apesar de serem irmãos, André e Pedro possuíam temperamentos diferentes. Pedro era impetuoso e precipitado, falava a coisa errada na hora errada. André, como nos mostra as Escrituras, quando raramente falava, dizia a coisa certa e fazia o que era certo. André apreciava plenamente o valor de uma única alma. Era conhecido por levar indivíduos, e não multidões, a Jesus. Quase toda vez que o vemos nos relatos dos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. Ele levou Pedro para conhecer Jesus. Foi ele quem levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos até Cristo no dia da multiplicação. João 12 relata que alguns gregos queriam ver Jesus, e quem os conduziu até ele foi André. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele simplesmente os levava ao Mestre. Ele entendia que o Senhor iria encontrar-se com qualquer pessoa que desejasse conhecê-lo. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, diz Efésios 6:6. André não é apresentado pregando para multidões. Ele nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado no livro de Atos, nem nas outras cartas do Novo Testamento. Ele não chama o protagonismo para si. Ele leva pessoas a Cristo. A Bíblia não relata o que aconteceu com ele após o Pentecostes em Atos 2. Seja qual o papel que ele desempenhou na igreja primitiva, ele permaneceu nos bastidores. Diz a tradição que ele levou o evangelho para o norte. Eusébio de Cesareia, o escritor do livro História Eclesiástica, diz que André chegou até o leste europeu. Por essa razão, ele é tido como santo padroeiro da Rússia e também da Escócia. Como diz a tradição, André foi crucificado na região sul da Grécia, próximo a Atenas. De acordo com as ordens do governador romano, aqueles que crucificaram o apóstolo o amarraram na cruz em vez de pregá-lo, para que ele sofresse por mais tempo. Conforme a maioria dos relatos, ele ficou 2 dias pendurado e exortava quem passava, a fim de que buscassem a salvação em Cristo Jesus. A cruz era em forma de X, e nela, como os demais apóstolos, esse humilde discípulo de Cristo entregou a sua vida como mártir.